Boa tarde, pessoal. Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para vocês. Mas antes de começar a falar do vídeo propriamente dito, eu queria contar um pouquinho uma história do processo desse canal para vocês entenderem. Eu tenho 230 inscritos. Desses 230, boa parte são pessoas conhecidas, familiares e algumas pessoas que acharam o canal. Mas esse canal ele teve muitos tropeços, então eu tive que muitas vezes parar com o canal por conta de problemas pessoais e tal. Mas, enfim, todo o projeto desse canal, desde o início, era falar sobre filmes e séries e cinema, enfim, porque é uma coisa que eu sou bastante apaixonada, sempre fui. Mas toda a concepção, a curadoria, conforme o canal foi, né, pegando jeito, as entrevistas com o Thiago, até que era um participante fixo, e também as entrevistas com os outros convidados que eu tive, é, tudo que envolvia as questões dos filmes, das escolhas e tal, passava muito pelo meu irmão, Felipe. Ele era bem gêniozinho, assim, e sempre muito à frente do seu tempo. Então, ele sempre me apoiou em tudo que eu fiz na minha vida, assim. Todas as coisas, tanto ligadas à literatura, como... Enfim, a minha vida inteira ele me apoiou em tudo, nos bons e nos maus momentos. Era uma pessoa, assim, realmente que tinha uma influência na minha vida enorme. E não seria diferente com este canal. Então, ele fazia uma espécie de curadoria de de todos os filmes que eu escolhia, por exemplo, quando a gente foi fazer o Bergman com o pai da Vanessa, que é uma grande amiga minha, ele disponibilizou para mim todos os filmes do Bergman, me contou várias histórias. Então, assim, eu poderia ficar horas aqui falando o quanto ele me ajudou nesse processo, né? Mas eu não vou estender muito essa parte, porque eu acho que já fica claro, né? Dizer que ele era, assim, um foco central. Todas as lives ele vinha, chegava, era o primeiro a dar apoio e tal. E eu montei esse canal em junho de 2021. A gente começou com a pandemia em 2020, né? Em novembro de... Começamos mais ou menos em março. Em novembro de 2020, eu tive setembro, outubro, foram os exames, e em novembro eu fui diagnosticada com um câncer de mama. Então foi um momento bem complicado da minha vida. E, enfim, depois de todo o processo de fazer os exames, os diagnósticos e tal, descobrimos que eu estava muito em estágio inicial ainda, que eu poderia ser operada, que eu faria radioterapia e não ia precisar fazer a quimioterapia. Eu ia fazer uma terapia anti-hormonal, que é um comprimido que eu tomo até hoje. E desse processo de novembro a dezembro, que foi a minha cirurgia, inclusive foi o meu irmão Felipe que foi para São Paulo ficar comigo quando eu fui operada. Foi ele, o meu sobrinho, a noiva do meu sobrinho, ficaram comigo, porque em todas as situações da minha vida ele sempre esteve absolutamente presente. E quando eu recebi o diagnóstico, eu estava em casa sozinha e eu abri a internet e vi de madrugada ali. Eu não esqueço, eu estava vendo uma releitura de um filme da Rebeca, A Mulher Inesquecível, e era um filme horrível. E aí eu parei no meio do filme e fui ver ali o resultado, e ali estava dando já que a possibilidade enorme de ser um carcinoma e tal. E aí eu fiquei desesperada. Para quem que eu liguei? Para o meu irmão. Então, meu irmão sempre foi essa base na minha vida.
tanto como uma pessoa que me ajudou me ajudou absurdamente nos momentos mais difíceis da minha vida, ele é minha cunhada, como foi a pessoa que nos bons momentos vibrava comigo em tudo que acontecia de bom na minha vida. Não que os meus outros irmãos não tivessem importância, mas ele era, a gente tinha mais essa ligação, ele ficava mais presente. Bom, aí fiz meu tratamento e tal, e em 17 de junho de 2021, a gente ainda tava com pandemia e tal, eu comecei o canal, assim, eu tava olhando, eu achei que eu tivesse começado o canal até antes, mas não, foi em 17 de junho de 2021, com essa proposta, então, falar sobre filmes, séries, e sempre com essa espetacular curadoria do meu irmão Felipe e com a ajuda do Thiago como participante fixo do meu canal. Mas isso foi em 2021, exatamente, 2021. Quando chegou e o canal tinha idas e vindas, claro, assim, muita coisa acontecia, fico tentando lembrar, a minha memória não é muito boa, mas em final de 2021 nós fomos para a praia e eu me lembro que um dos últimos vídeos que eu fiz foi o vídeo falando do filme da Filha Perdida, que foi para Netflix, e a história é baseada no livro da Helena Ferrante, e aí a Netflix lançou o filme, eu vi esse filme, e eu tava super empolgada com o canal, já tinha lives marcadas, tudo, tava tudo em cima, né, e aí eu fiz esse vídeo, teve até bastante visualização na época, né, e porque o meu crescimento no canal sempre foi orgânico, então era assim de formiguinha mesmo, né? Mas já tinha umas pessoas que gostavam e tal. E aí eu fiz esse vídeo e e tudo bem. Aí logo em seguida, no dia 24 de janeiro, um pouquinho antes, né? Eu recebo a notícia de que meu irmão Felipe estava gravemente doente. Então viemos correndo para Brasília, minha mãe e minha irmã, né? Quando a gente chegou aqui, então descobrimos que meu irmão estava com um câncer de pâncreas. E ali o mundo realmente desabou completamente, assim. Eu fiquei completamente desestruturada. Para mim não existia mais a possibilidade de nada que não fosse fazer aquilo que meu irmão sempre tinha feito comigo a vida inteira, que era vir para cá ajudá-lo e, tocar a vida, né? Sempre naquela esperança de que as coisas fossem se resolver, ainda que fosse um câncer muito grave. Infelizmente, quando você descobre o câncer de pâncreas, em geral, ele já está em estado avançado, né? Muitas vezes com metástase, porque é um órgão muito difícil de visualizar e tal. Bom, o fato é que após um ano de tratamento e muita luta, uma luta hercúlea, gigantesca, como ele próprio dizia, né? O meu irmão lutou até o último segundo para viver. Ele não foi aquele tipo de pessoa que, tipo, aceitou essa questão de, vou lidar com a morte. Não, ele lutou até o fim, porque ele, de fato, queria muito viver, tinha muita coisa ainda para fazer, muitos projetos, o projeto da editora Garba Lux, o projeto lá da Ecovila dele, a esposa, né, nesse projeto, é um projeto dos dois e mais outras pessoas, e o filho dele, claro, o filho dele, o meu sobrinho, Felipe,
A gente chama ele de Filipinho, porque o meu irmão se chama Felipe, né? E o fato é que há poucos dias, completando exatamente um ano, o meu irmão veio a falecer. Então, por que que eu tô contando tudo isso? Porque do nada eu sumi, eu não gosto de coisas que são mal acabadas ou que mal explicadas. Eu não tinha por que falar sobre esses assuntos tão pessoais quando isso não era o caso, né? Assim, no momento que meu irmão ainda estava vivo, lutando contra a doença, né? Mas depois que ele acabou vindo a falecer, eu achei bom dar uma explicação da virada do canal, né? A virada no sentido de que para mim não havia mais sentido e nem vontade de fazer nada que fosse ligado a cinema, a séries e filmes, porque isso estava diretamente ligado a ele, a graça de fazer, era todo esse envolvimento. Eu perguntava as coisas para ele sempre muito à frente do seu tempo, sabia de todas as, enfim, de todas as tendências, de tudo. Era o meu mentor intelectual, ele e o Thiago. Então eu não vi sentido algum em continuar com o canal no YouTube. Mas durante esse período que eu fiquei lidando com essa tragédia pessoal, a maior da minha vida, né? No pior ano da minha vida, que eu digo, né? Pior para sempre, um divisor de águas, né? Antes e depois desse acontecimento trágico, dessa perda terrível. Eu já perdi meu pai, mas assim, o pai a gente meio que espera. Meu pai já tinha 76 anos. É diferente, não é que, assim, né, um irmão jovem ainda, no auge das suas capacidades intelectuais, dos seus projetos, aí o buraco é bem mais embaixo. Ainda mais eu tendo essa ligação com ele tão forte e tão decisiva na minha vida em todos os momentos, bons e ruins. Teriam milhares para falar, mas não vou ficar aqui me repetindo. Mas durante esse período eu me voltei para a literatura, que é outra paixão da minha vida, sempre gostei. Inclusive fiz uma pós-graduação em escrita criativa no Instituto Vera Cruz, em São Paulo, e foram 2 anos tendo aulas, escrevendo. Conheci diversas pessoas incríveis, maravilhosas aqui, não vou ficar citando porque são tantas. Boa parte delas já publicaram livros em editoras grandes. Conheci os professores, vários são escritores com livros publicados por editoras grandes, Companhia das Letras, gente famosa mesmo do meio literário. Então, me envolvi durante bastante tempo com a literatura. De 2000, já tinha esse gosto, porque eu sou formada em letras, eu trabalho na área de discurso, né? E sempre dei aula há muitos anos, né? De português para ensino médio. Médio não, fundamental, e trabalhei com coordenação de projetos na área de literatura e língua portuguesa aqui no Distrito Federal. E depois fui para São Paulo trabalhar nesse meu novo emprego, que sou servidora pública e trabalho nessa área de discurso. E aí fiz esse curso Mas assim, antes de fazer esse curso, eu fiz vários cursos de roteiro, que eu queria. Eu sempre tive um sonho de trabalhar com roteiro, de ser colaboradora com diálogo, ser dialoguista. Isso sempre foi uma coisa que esteve presente na minha cabeça. Então, eu fiz vários cursos na Escola Internacional de Cinema. Fazia cursos diretos, e através desses cursos, uma vez o Facebook me mandou, botou na minha timeline esse curso do Vera Cruz, e foi uma coisa
mais incrível que eu fiz, porque além de ter feito o curso e de ter consegui escrever bastante, fiz uma coletânea de contos não publicada, poderia ter feito autopublicação, mas eu acabei não fazendo. Mas, enfim, não cheguei a procurar muitas editoras, tive os originais lidos por duas das grandes, por indicação dos meus professores, mas não os originais foram rejeitados, mas tudo bem, é assim mesmo, né? E assim, a minha ideia sempre era o cinema, mas aí depois eu me descobri gostando muito de escrever. E essa descoberta foi ao longo do curso que eu fiz, né? E tentando encontrar a minha voz literária, né? E foi bem difícil, assim, porque a gente se expõe muito, né? Mas foi muito maravilhoso. E o principal de tudo foi conhecer pessoas que até hoje são grandes amigas e amigos que eu fiz, assim como eu fiz o meu grande amigo Tiago quando eu decidi fazer o curso de Direito no Mackenzie, nada a ver quando eu cheguei em São Paulo. Enfim, então, assim, o que a gente leva de melhor nessas histórias todas que a gente inventa de curso são as amizades, assim, né? Cada dia eu acho que isso é o mais importante de tudo. O fato é que a literatura sempre esteve na minha vida, não com uma força acadêmica, nada disso, mas tudo isso misturado. Quando eu morava em Brasília e trabalhava na Secretaria de Educação, eu queria fazer mestrado na área de cinema e educação. Cheguei a fazer 1 ano e meio das matérias do mestrado, acabei não largando isso porque quis me dedicar a concurso público por causa de grana, né? Então, acabei enveredando, mas também trabalhando na área de discurso. Então, isso sempre foi a minha praia. A cultura de uma forma geral, mas muito a cultura audiovisual e literatura. Então, assim, esse último ano que passou, 2022, foi definitivamente, né, o pior ano da minha vida, e eu aí me redescobri voltando para a literatura mais uma vez, né? Então fica essas idas e vindas de audiovisual e literatura, voltando a essa paixão. E nessa paixão eu comecei a pensar num projeto, comecei a ler simplesmente para poder aguentar tudo que a gente estava vivendo. E aí eu comecei a peguei o escritor Dostoiévski, como eu falei no vídeo anterior, porque daí eu fiz um vídeo assim, pá, falando que Dostoiévski salva e que ele salvou a minha vida e pode salvar a sua. E é uma coisa que eu acredito mesmo, assim, porque de fato me salvou. E aí eu acabei comprando a gigantesca biografia do Joseph Frank, do Dostoiévski, e comecei esse projeto de ler a biografia e lendo os livros do Dostoiévski por ordem cronológica mesmo, né? Então, no vídeo passado eu até falei para vocês que eu estava lendo, que o meu livro tinha chegado, Gente Pobre, e eu já terminei de ler, né? Já vou para o duplo, que é o segundo, então eu vou terminar esse vídeo aqui dizendo que o próximo vídeo vai ser esse vídeo que eu acho que eu vou gravar hoje ainda, falando sobre gente pobre. Eu tava esperando, faltou um livro chegar, mas como deu um problema e eu não consegui pegar, então eu vou fazer sem ter lido um conto que fazia parte da estrutura do que eu gostaria de falar sobre esse primeiro romancinho, essa pequena obra-prima do Dostoiévski, mas eu vou fazer sem ter lido esse texto, esse conto, mas de qualquer maneira eu quis dar uma explicação da mudança do canal, o porquê da mudança, o porquê não mais falar sobre filmes, séries e cinema,
porque de fato não consigo, porque isso estava muito, muito, muito ligado ao meu querido e amado irmão, que foi muito cedo, mas as pessoas geniais parece que vão rápido mesmo, né? É uma sina, né? Os grandes, para mim ele era grande, enorme, para mim não, para muita gente, e inovador, era alguém muito à frente do seu tempo, então o tempo dele aqui nessa terrinha foi curto. Mas eu sigo em frente então com a literatura, que é algo que eu amo também, e sigo com esse canal. Eu não quis fazer outro canal porque já tem umas pessoas inscritas, então eu acho que é legal continuar, né? Talvez eu mude ali, eu não me sinto animada ainda para mexer em toda essa parte tecnológica ali, de mudar a descrição, de fazer um novo vídeo de entrada, e enfim, tem os vídeos antigos de séries e filmes que tem muita coisa legal, tem as entrevistas, e agora eu tô dando continuidade com a literatura, com essa mudança de foco. Então, eu queria fazer esse vídeo explicativo, né? Um vídeo triste, muito triste, mas que é necessário mais para quem me acompanhava antes e, sei lá, se tem alguém, os familiares já sabiam, mas algum inscrito que não entendeu porque o canal parou completamente, a mudança de foco também, de sair de filme para literatura. Então, como eu não gosto das coisas das pontas abertas, eu quis fazer esse vídeo contando essa tragédia pela qual eu e a minha família passamos e dizendo que daqui para frente eu vou dedicar esse canal à literatura. E no momento eu estou no projeto Dostoiévski. Eu tenho, por minha natureza mesmo, não sei porquê, não sei qual a explicação, uma enorme identificação com a literatura russa. E não que eu tenha lido muita coisa, mas tudo que eu leio eu sempre adoro, então por isso esse projeto. Então nós vamos seguir aqui para frente com Dostoiévski, do meu jeito, sem ser nada acadêmico, sem grandes... isso aí já tem bastante aqui, né? Professores acadêmicos, os gênios que falam do Dostoiévski, pós-doc, não. Aqui é só simplesmente uma pessoa comum, que num momento muito difícil da sua vida, o pior, encontrou nesse escritor, mais especificamente, a maneira de sobreviver. Então é isso. E o próximo vídeo, que eu acho que eu vou gravar hoje ainda, eu vou começar a falar um pouco da parte que eu tô na biografia e de Gente Pobre, porque eu queria esperar o livro chegar, mas não chegou o outro livro que fazia parte do processo de falar de gente pobre, mas aí eu vou fazer mesmo assim. Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.